Olá, galerinha do quinto ano! Como vão vocês? Eu espero aí que todos estejam bem, que tenham passado aí o Dia das Mães bem pertinho da mãe de vocês, que tenha sido um final de semana agradável, que vocês tenham descansado e que estejam bem, certo? Hoje nós vamos fazer as correções das atividades que foram na semana passada, do livro de atividades complementares, das páginas 4 e 5, certo? Ainda sobre o gênero textual microconto, certo? Vamos lá? Ler, olha lá. As luzes se apagam, os olhos se fecham, o filme começa. E aí ele pergunta aí se há uma situação inicial. Não. No microconto há apenas uma introdução breve, certo? Que é apresentada pelo título ou pelas primeiras palavras da narrativa, ok? Depois, enunciado da questão 5. Qual é o desfecho do microconto lido? Bom, o desfecho desse microconto é o início do filme, certo? As luzes se apagam e, o filme começa, ok? Então é o início do filme. Enunciado da questão 6. Bom, o microconto apresenta uma situação que pode ser entendida de duas maneiras diferentes, que é o momento em que teria acontecido o beijo, ok? Explique. Então vamos lá, novamente. O microconto apresenta uma situação que pode ser entendida de duas maneiras. O momento em que teria acontecido o beijo. Explique. Bom, esse microconto, ele deixa o leitor, na verdade, em dúvida, né? Nós não sabemos se o beijo aconteceu entre duas pessoas ou se o beijo estava acontecendo lá na tela do cinema, né? Enquanto a história se iniciava, certo? Então, ele não nos deixa, ele não dá essa informação claramente, certo? Mas também nós temos aí o espaço para criar essa possibilidade, né? Nós podemos aí, a partir só dessa introdução aí que nos é dada, nós podemos criar, pensar em como poderia ter sido essa história. O que mais aconteceu depois, certo? E aí, lá na questão 7, o enunciado diz: qual a solução que você apresentaria para desfazer a dupla interpretação? Então, nós temos a dúvida, certo? Será que esse beijo aconteceu entre as pessoas que estavam assistindo o filme? Ou será que esse beijo aconteceu lá na tela do cinema? Né? Nós temos aí duas possibilidades que não ficam claras para gente, né? Então, olha lá. A letrinha A pede o seguinte no enunciado dela: como deixar claro para o leitor que o beijo ocorreu entre os espectadores, ou seja, entre as pessoas que estão assistindo o filme, tá? E aí nós temos aqui uma sugestão, certo? Beijo no cinema intitulado, tá? O microconto intitulado Beijo no Cinema. E aí logo embaixo tá escrito: as luzes se apagam, os olhos dos espectadores se fecham e o filme começa. Bom, aí a gente tá trazendo aí, né, os espectadores para a história, né? Então, se aconteceu um beijo no cinema, o que aconteceu depois que as luzes se apagaram foi que os olhos dos espectadores se fecharam. Então, provavelmente eles se beijaram aí e o filme começou, certo? Então, lá no enunciado da letra B, ele pede o seguinte: como deixar claro para o leitor que o beijo ocorreu dentro do filme? Aí, mais uma sugestão. O microconto seria intitulado Beijo no Cinema, e aí o microconto traria a seguinte narrativa: as luzes se apagam, o filme começa e os olhos dos atores se fecham. Quer dizer, ele está trazendo aí, está remetendo os atores, né? Então, os atores fecharam os olhos e o beijo aconteceu, certo?
Então aí, nas duas possibilidades, na primeira possibilidade, ele traz aí especificando nesse microconto que é o espectador que faz parte da narrativa. Lá na letrinha B, ele traz especificando como sugestão que os olhos dos atores se fecham, né? Então, nesse momento, poderia então ter acontecido o beijo, certo? Lá no filme, de fato, ok? Aí nós temos aqui, não é a página 15, isso aqui, essa parte de cima aí você pode ignorar, tá? Mas eu tenho lá na questãozinha 8, na verdade, que é a questão da página 6, se não me engano, lá do livro de atividades complementares, que é só um pedacinho que ficou na outra página, né? Que provavelmente vocês não iriam fazer agora. E aí eu trouxe aqui para vocês só para a gente poder complementar e ficar fechada essa parte que fala aí do microconto Beijo no Cinema, certo? Então é o seguinte, o enunciado da questão 8, você aí na sua casa você pode só complementar, tá bom? É só essa questãozinha pequenininha, rapidinho. Então você pode complementar aí. A questão 8, ela diz o seguinte: diga a sua opinião sobre a seguinte afirmação. O conflito do microconto Beijo no Cinema é apresentado ao leitor já em seu título, certo? Então aí nós temos uma sugestão que é onde o autor cria uma dúvida, que nós já falamos sobre a dúvida: será que esse beijo aconteceu entre os espectadores, ou seja, entre as pessoas que estão assistindo esse filme? Ou será que esse beijo aconteceu entre as pessoas, os atores do filme que está sendo passado no cinema, certo? Então, já que o autor cria uma dúvida que não deixa claro para a gente como se dá o desfecho dessa história, porque afinal de contas, nós não sabemos quem são os envolvidos no acontecimento que modifica a situação inicial. Então, essa aí é a sugestão apresentada, certo? Então, o conflito do microconto Beijo no Cinema é apresentado ao leitor já em seu título, certo? Então, o próprio título, ele traz aí essa dupla possibilidade. E aí, a sugestão de resposta é que o autor cria, então, uma dúvida onde nós não conseguimos estabelecer, esclarecer, né? Qual seria o desfecho desse microconto, pois não sabemos bem quem são os envolvidos no acontecimento que modifica a situação inicial. E aí é isso, nós fechamos as correções das atividades que foram enviadas para que vocês fizessem em casa, certo? E aqui eu tenho a atividade sugerida, que vai ser as atividades da página 6 e 7, certo? Então é isso, meus queridos. Um beijo. Vocês fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem. E eu vejo vocês na próxima, certo? Até mais. Um beijo. Tchau, tchau.